Olá, bem-vindos a um novo episódio do podcast da Autobrinca. Mãe, estás a ouvir? No episódio de hoje vamos falar sobre a aceitação da própria imagem e das mudanças físicas durante o processo de gravidez. Para nos ajudar a esclarecer algumas questões, temos connosco a doutora Cláudia Cunha, que é psicóloga. Olá, muito bem-vinda. Olá. Doutora Cláudia, eu gostaria de começar por uma questão que é: como é que nós podemos lidar com o papel da sociedade e dos padrões de beleza que existem atualmente sobre o corpo de uma mulher grávida? Oh mãe! Mamãe! Oh mãe! Estás a ouvir? Estás a ouvir ou não? Oh mãe! Apesar de a gravidez ser aqui uma experiência individual, portanto, nós estamos inseridos num contexto cultural e este contexto acaba por ter algumas expectativas sobre aquilo que é o corpo ideal, estes padrões de beleza, não é? que referiu. E, portanto, às vezes acaba por ser um bocadinho difícil nós conseguirmos separar aquilo que é a minha experiência daquilo que são os padrões, muitas vezes, que são impostos por esta sociedade. E acaba por ter aqui um efeito, não é? Um impacto negativo nas pessoas que acabam por não conseguir fazer este distanciamento. Claro. Pode influenciar também, se calhar, a nível do bem-estar, provavelmente da autoestima. Sem dúvida, porque se eu não correspondo àquilo que me é exigido, se eu não tenho uma imagem igual ou parecida, não é? Com aquilo que era suposto eu ter, isto vai ter influência também na forma como eu própria vivo a minha gravidez, como eu própria experiencio, não é? A transformação que vou sentindo ao longo do tempo. Claro. E tentando personalizar aqui um bocadinho mais, será que o papel das pessoas que estão perto de nós, não só da sociedade, mas o papel de um familiar, de um parceiro, de amigos, se calhar pode influenciar a autoimagem que a própria grávida pode também ter? Claro, sem dúvida. Até porque na maior parte dos casos são estas pessoas que vão tecendo alguns comentários sobre a forma como nós estamos a viver esta experiência ou até sobre as transformações, quer físicas, quer psicológicas ou emocionais, que nós estamos a viver. E, portanto, muitas vezes um simples comentário que até pode vir mascarado de um elogio, não é? Pode ser aqui interpretado, mal interpretado, e portanto isto depois também vai ter influência na forma como eu vou reagir, claro. Não é? Se alguém me diz que barriga bonita, não é? Tens uma barriga muito bonita, até estar muito bem, olha, só ganhaste barriga. Não é? E de repente, a dada altura, eu começo a ter aqui uma outra transformação do meu corpo. Eu já vou sentir que esta transformação não é bem-vinda, que não era suposto e, portanto, provavelmente a minha autoestima, não é? E a forma como eu me vejo pode ficar melindrada. Claro. Porque é um bocadinho diferente, não é? Se calhar estes tipos de comentários um bocadinho mais diretos, não é? É um bocadinho diferente a alguém que eu não conheço de ser um comentário, e se a mãe tiver um pouquinho de inteligência emocional, consegue lidar com isso perfeitamente, mas se calhar se for um familiar próximo, se for uma mãe a dizer-me, se for o meu parceiro a dizer, ou até mesmo uma amiga, não é? Se calhar o impacto que isso poderá ter naquela pessoa é um bocadinho diferente. Sim, até porque não podemos esquecermos que é uma fase que há aqui alterações hormonais, não é? E que vão influenciar muitas vezes a forma como eu lido com as próprias emoções que estou a sentir. Claro. Portanto, se calhar é muito mais confortável as pessoas, não é, que vão tecendo estes comentários, portanto, fazê-lo primeiramente, não é, num formato mais de como é que tu estás, para que a pessoa também sinta que está a ser valorizada, claro. E que possa ela própria trazer estas transformações do corpo à conversa. Claro. Portanto, depois pegarmos nisto, não é, e mostrarmos disponíveis para conversarmos sobre isso, valorizando qualquer que seja a experiência, porque não há uma forma, não é, de viver a gravidez. Há várias formas de vivermos a gravidez. Cada uma com a sua. Como é que acha que nos consegue deixar aqui uma ou duas formas ou sugestões de como podemos lidar? As mães sejam sempre um pouquinho mais sensíveis com este tema, podem lidar com este tipo de comentários? Sim, nós falamos muito de comunicação e, portanto, também não podemos fugir da comunicação, não é? Como uma forma, como uma estratégia para lidar com estas questões. E, por exemplo, a questão de colocarmos aqui limites, colocarmos regras, não é? Sobre a forma como também queremos que a pessoa comunique connosco. Esta questão, por exemplo, do toque,
não é? Muitas vezes as pessoas procuram-nos e tocam-nos sem nos questionarmos, não é? Se efetivamente estamos disponíveis para isso. Portanto, antes de um tocar, por exemplo, pode haver uma questão, posso, não é? E a pessoa vai dizer se está ou não disponível para isso. Para as grávidas, parece-me muito importante também deixar aqui nota de que, para além da aparência física, há todo um outro conjunto de transformações, de vivências e de oportunidades, não é? Que também podem focar-se para além daquilo que é o aspecto mais físico e que é mais visível e que, claro, vai ser o mais comentado pelas outras pessoas, não é? Porque aquilo que é visto, não é? Acaba por estar mais acessível ao comentário do outro. E, portanto, se é uma altura em que é uma questão sensível para a grávida, há muitas outras questões nas quais nos podemos focar, que são positivas, não é? Para também desviarmos o nosso foco daquilo que acaba por nos causar maior desconforto naquela fase. Claro, trazer mais leveza, não é? Até na relação comigo mesma e na relação como estou com os outros, claro. Ok, nós tocamos aqui num ponto um bocadinho pessoal e eu agora queria trazer outro ponto que eu acho muito, muito, muito atual, que é a relação que eu tenho com as redes sociais e aquilo que eu assumo como sendo verdade ou ideal durante o processo de gravidez. A comparação com outras mulheres grávidas, por exemplo, não é? E sobre a forma como eu lido com este processo que é sempre maravilhoso nas redes sociais. Sim. E todos nós, de uma forma direta, de uma forma indireta, seja através de um canal ou de outro, estamos expostos, não é? Aqui uma série de informação que muitas vezes nem conseguimos selecionar porque ela acaba por nos chegar de diferentes canais, de uma forma muito natural, e somos, usando aqui uma expressão, bombardeados com muita informação esta que quer queiramos, quer não, nós vamos acabar por comparar. Claro. Portanto, nós vamos acabar por comparar a forma como outras grávidas vivem a sua gravidez com a nossa, não é? Vamos acabar por comparar o nosso próprio corpo com outras grávidas e, portanto, tudo isto, não é? Acaba por ter aqui espaço para ser vivido até de uma forma prejudicial, não é? Porque cada vivência é única e, portanto, a partir do momento em que eu me comparo, eu posso estar aqui a diminuir a minha própria experiência. Não esquecer também que todas estas experiências que estão expostas, quer nas redes sociais, quer na televisão, quer em publicidades, são selecionadas, não é? Portanto, aquela pessoa decidiu, optou por partilhar aquele momento da sua gravidez, aquele momento da sua vida daquela forma. E, portanto, todos nós vamos acabar por partilhar aquilo que é de mais positivo, claro, não é? Cabe-nos a nós que estamos a assistir perceber que por detrás daquele momento poderão existir aqui outros, não é? Mais difíceis, mais desafiadores, não é? E que nem tudo é perfeito. Quando nós conseguimos fazer este exercício, está tudo bem, não é? Se não conseguimos fazê-lo, parece-me importante também protegermos-nos desta informação vinda do exterior. E como é que nós o podemos fazer? De uma forma muito natural, não é? Selecionando aqui outros canais que até nos podem trazer informação mais fidedigna e até mais real, sim, e que até possa ser aqui mais idêntica à experiência com a qual eu estou a viver, não é? E é um bocadinho por aqui. Claro, porque às vezes é muito como estava a dizer, que é aquilo que sai para as redes sociais, aquilo que nos aparece, que chega até nós, é uma informação sempre muito selecionada e, portanto, mesmo aqueles momentos que aparecem, um momento de partilha de dor, de dificuldade, é sempre apresentada com um brilho ou com uma forma muito romântica. Exatamente, não é? Isso às vezes acaba por nos gerar aqui uma sensação de incapacidade, não é? Porque eu não consigo gerir desta forma, porque eu não consigo ter ou lidar com um problema, um desafio de determinada maneira também. E eu acho que eu vou só dizer uma palavra e a doutora Cláudia acho que vai entender, espero eu, onde eu quero chegar, que é nós falamos que existe um padrão no tipo de comunicação, não é? Parece que existe uma forma bonita de apresentar determinadas coisas. Será que existe uma representatividade neste processo de gravidez, neste caso específico que estamos a falar? Será que englobam aqui várias formas das mulheres se poderem identificar? Na minha opinião, não é?
Portanto, nós estamos sujeitos a um padrão, como disse muito bem, da forma como a sociedade espera que a gravidez e este processo seja vivido, mas não existe aqui uma representatividade da diversidade de formas de viver esta gravidez, de diversidade de diferentes corpos da gravidez, e podemos dar aqui um exemplo que acho que as pessoas poderão perceber mais facilmente. Raramente nós vemos, quer nas redes sociais, quer na televisão, uma mulher com deficiência grávida, não é? É difícil, é? Não me recordo. E eu não me recordo de ter visto, pelo menos eu, não quer dizer que não exista, mas de facto é esta representatividade da diversidade que faz falta para que todas as mulheres que vivem a sua gravidez, não é, que são expostas a este conteúdo, percebam que há diferentes formas e que, portanto, está tudo certo. E há bocadinho falava, e muitas vezes há este sentimento de falha e de culpa. Exatamente. Não é? E que é difícil muitas vezes nós conseguirmos distinguir aquilo que é a minha experiência da dos outros, não é? E, portanto, vamos nos colar muito àquilo que é esperado, que eu diga, que eu faça, que eu me comporte. E é complicado, não é? Claro. Isto também pode ter aqui por base, muitas vezes, uma autoestima fragilizada, não é? Que sendo aqui acompanhada por estas situações em que nós todos os dias estamos constantemente, não é? É o comentário da mãe, é o comentário daquela pessoa, e depois ainda chega às redes sociais. O conjunto destas situações todas fragiliza aqui muito, pode fragilizar muito uma mulher, não é? Eu gostaria, doutora Cláudia, que nos conseguisse indicar algumas sugestões de como é que uma mulher já deu em relação às redes sociais, não é? Sermos aqui um pouquinho, se calhar, mais seletivos no tipo de conteúdo que se calhar faz mais sentido para nós, não é? Mas eu gostava que se calhar falasse num termo um bocadinho mais global, além das redes sociais, eu, enquanto mulher, enquanto mãe, como é que eu posso trabalhar a minha autoestima para que eu não me sinta menos, não me sinta diminuída. Diminuída, exatamente, obrigada. Não me sinta diminuída durante este processo da gravidez, com estas alterações todas que pode trazer no meu corpo e na forma como eu me vejo. Eu acho que nós podemos começar por uma coisa muito simples, que é não nos compararmos, não é? Não nos compararmos com ninguém. Parece tão simples de dizer, não é? É, e nós culturalmente estamos muito habituados a esta questão da comparação, não é? Desde que somos crianças, portanto a comparação com os irmãos, com crianças da mesma faixa etária, e nós próprios vamos fazendo isto. Porque nós precisamos de... Desculpe interromper. A comparação eu acho que pode não ser má. Sim. Desde que não seja em exagero, não, desde que não seja desmedida. Peço desculpa interromper o raciocínio. E era nesse sentido, portanto, nós precisamos de um modelo, não é? Para perceber o que é suposto, não é? Nós precisamos de alguma orientação e muitas vezes esta comparação é na procura desta mesma informação, de eu não me sentir sozinha, perdida, não é? E de até ter aqui alguma forma de perceber dentro do que é esperado. Não é? Esta comparação só é prejudicial quando isto perturba o meu funcionamento e quando eu tenho uma experiência positiva, mas acabo por desvalorizar a minha própria experiência positiva porque não é igual a outra experiência que eu considero mais positiva. Portanto, isto muitas vezes também tem a ver com a atribuição de significados do que eu vou fazendo das situações. Acho que eu sou sempre inferior, não é? É um posicionamento que eu me faço. Não é? E, portanto, nestas situações parece-me muito importante evitar comparações, investir em estratégias de autocuidado, quer seja com estratégias de relaxamento, quer seja com meditações, quer seja com exercício, quer seja... Portanto, investir nela própria, perceber que há aqui coisas que nós conseguimos controlar e outras que nós não conseguimos. Se eu até posso controlar a minha alimentação e a forma como eu não é, ingiro os alimentos e que alimentos é que eu ingiro, eu não posso controlar como é que o meu corpo, não é, se vai transformar durante este processo. Contar sempre com o apoio das pessoas, portanto, sempre que sentir necessidade de pedir ajuda, porque há sempre uma tendência a acabarmos por nos isolar quando não nos sentimos bem. Procurar esta ajuda, quer seja uma ajuda de um parceiro, de um familiar ou profissional, portanto um bocadinho, não é? Tentar normalizar e perceber que não há uma forma ideal de viver esta gravidez. A não ser da minha forma. Exatamente, é isso mesmo.
Muito bem, acho que terminamos em beleza este episódio. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Acho que foi muito importante nós falarmos sobre este tópico. Nos próximos episódios nós vamos abordar um tema um bocadinho diferente. Até agora temos tentando chegar aqui à parte mais dentro da área da psicologia e da forma como podemos lidar interiormente com alguns desafios que a gravidez nos traz. Mas vamos trazer um tema novo, que é relacionado com a alimentação. Os desafios da alimentação, a gestão do peso, que alimentos é que eu devo selecionar ou não. Portanto, eu acho que vai ser um novo tema que acho que vai trazer aqui muitas curiosidades que podem ser solucionadas. Se este tema lhes interessa, podem sempre acompanhar-nos, já sabe, às quartas-feiras. Muito obrigada por nos acompanhar até ao momento e até breve. Oh, mãe!